A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estaremos agora dando início à lição de número 3, com o tema Eleição e Predestinação. Eu convido você agora, neste exato momento, para pegar a sua Bíblia, para pegar a sua lição, para que juntamente comigo nós possamos meditar na poderosa palavra de Deus. E sem mais delonga, vamos exatamente neste momento agora abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 1, o versículo de número 4 e 5, que é a leitura do nosso texto áureo. O texto áureo da nossa lição nos diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por meio de Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. A verdade prática nos diz: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Eu recomendo a você, mais uma vez, que nesse período de quarentena você faça a sua leitura diária, utilizando cada texto lido a cada dia, e faça o seu culto doméstico. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo de número 1, versículos 4 ao versículo de número 12. Nos diz assim um texto bíblico: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundantemente para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. O objetivo geral que o autor da lição, o pastor Douglas Batista, nos deixou é o seguinte: o objetivo geral diz assim: informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. Os objetivos específicos. Primeiro objetivo específico para o primeiro tópico: esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. Segundo objetivo específico para o segundo tópico: explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo. Terceiro objetivo específico para o terceiro tópico: constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Meus amados irmãos, uma vez que já lemos o texto áureo, já lemos a verdade prática, já recomendamos a leitura diária como sendo a base para o seu culto doméstico e apresentamos objetivos específicos e objetivos também em geral, agora nos resta entrar no comentário da nossa lição. Na introdução está escrito da seguinte forma: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição
e a predestinação. Observe aqui que o autor ele deixa bem claro que as duas palavras elas estão correlacionadas: eleição e predestinação. Observe que o autor também diz que essas palavras estão correlacionadas também, ou estão interligadas com a palavra salvação, ou com o tema da salvação. Observe que ele deixa bem claro que ele não está trazendo uma abordagem aqui dentro de uma perspectiva, seja ela calvinista ou arminiana, monergista ou sinergista, mas ele vai trazer apenas uma abordagem numa perspectiva mais pentecostal. É porque ele quer dizer que vai trabalhar fundamentado na Bíblia, numa compreensão coerente de acordo com as Sagradas Escrituras, de maneira que nenhum princípio bíblico possa afetar qualquer outro princípio bíblico. O meu comentário a respeito da introdução que acabamos de ler agora há pouco é que eleição e predestinação foram duas palavras que durante anos e anos, por muitos e diversos teólogos, até mesmo pregadores, foram palavras mal compreendidas, porque elas foram às vezes tiradas dentro do seu contexto e empregadas dentro das concepções mais humanas possíveis, dentro de um sistema teológico que às vezes foge ao que a Bíblia diz. Nós encontramos alguns dizerem que Deus predestina alguns para os céus e outros para o inferno. Quando assim o dizem, eles colocam toda a responsabilidade nas costas de Deus, deixando bem claro que Deus é o causador de todo e qualquer prejuízo para a vida humana. Quando nós também entramos numa abordagem para falar de uma predestinação, onde simplesmente a vontade humana é que impera, nós estamos diminuindo Deus, tirando Deus do seu trono, despindo ele da sua divindade e colocando o homem com uma roupagem da divindade. Então estaremos aqui agora, neste exato momento, tentando trazer uma discussão coerente, uma discussão onde os dois pontos possamos encontrar pontos onde as duas doutrinas possam convergir-se, porque aliás a Bíblia é o fundamento para as duas doutrinas. E no entanto, a Bíblia ela não se autocontradiz. Na Bíblia não existe incoerência, porque ela é a expressão do que é Deus. Ela é a mente de Deus, revelada para o homem. Se houver algum erro, se houver uma interpretação, sempre será culpa do homem, com a sua mente finita, com a sua mente incapaz de solucionar muitos dos assuntos e muitas das doutrinas, em especial aqui nesse exato momento, da doutrina da eleição e da doutrina da predestinação, que foram projetos divinos desde a eternidade. Nós estamos falando de algo que foi proposto, que surgiu no coração, proposto em Cristo e que surgiu no coração de Deus lá na eternidade, onde a Bíblia deixa bem claro, só havia o conselho da vontade divina. O primeiro tópico, ele está subdividido em 4 subtópicos. Vamos entrar aqui agora no comentário desse primeiro tópico. O autor diz no primeiro tópico: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Deste primeiro tópico, deixando bem claro a finalidade pela qual nós fomos eleitos. Primeiro, ele deixa bem claro, fomos eleitos, e depois ele apresenta o propósito da nossa eleição, que é para sermos santos e irrepreensíveis. Mas vamos entender aqui que a nossa eleição e a nossa predestinação, ela existiu lá na eternidade. Eu falei na segunda aula que Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles três, eles sentaram, eles decidiram de forma livre, espontânea, criar todas as coisas. Sabedor que as coisas criadas, boa parte delas sairiam do seu domínio, do centro de gravidade que é Cristo Jesus, ele estabeleceu também, dentro do seu plano geral, o projeto de predestinação e eleição para um grupo de pessoas que aceitariam a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E isto porque Deus já tinha antevisto, já havia previsto, ou visto com antecedência, tanto a rebelião de Satanás e dos anjos, como a queda dos nossos primeiros pais Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. Mas Deus já havia propiciado um meio de resgate, de redenção e de remissão da humanidade. De maneira que o projeto de salvação
está incluso nesse projeto geral, porque tudo foi projetado desde a eternidade. Paulo chega a dizer que Deus ele faz tudo segundo o conselho da sua vontade. E todas as vezes que você encontrar a expressão conselho da sua vontade, eu gostaria que você atentasse para a tela, para os versículos que eu estarei colocando aí na tela, para a sua leitura a respeito do conselho da sua vontade. Observe aí que os textos que foram apresentados na tela para a sua leitura, todos eles de forma clara e enfática mostram que Pai, Filho e Espírito Santo, as três pessoas da divindade, reunidas, projetando, desejando criar, idealizando o que vai criar, efetuando a criação e estabelecendo o propósito na segunda pessoa da Trindade, que é Cristo Jesus. Propósito esse que eu já citei aqui em Efésios 3, versículo de número 11, que Jesus Cristo, ele é o centro da gravidade. Jesus é o centro de todo e qualquer programa divino, do programa das eras, como é conhecido. Observe que quando Paulo está falando a respeito da eleição ou da própria predestinação, ele sempre vai usar o pronome oblíquo átono, que nos diz, ele nos elegeu, ele nos predestinou. Esse pronome, ele está na forma plural, na primeira pessoa do plural. Portanto, esse nos aí refere-se à igreja. Então percebemos aí que a eleição, ela é uma eleição comunitária, uma eleição, como nós podemos dizer, coletiva. Porque quem foi escolhido na eternidade, ou até mesmo estava nos pensamentos divinos, era a existência da igreja. E a palavra igreja significa eclésia, que é uma palavra substantivo coletivo que traz a ideia de uma assembleia, reunião de pessoas, os chamados para fora. A igreja já estava nos pensamentos divinos lá na eternidade, e a igreja eleita é aquela representada por todos os salvos que aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Observe que a eleição e a predestinação só se tornam uma realidade palpável, uma realidade histórica na vida de todas aquelas pessoas que aceitam o sacrifício histórico realizado na cruz do Calvário pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pedro chega a dizer em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9, que nós somos a geração eleita. E a geração eleita representa o conjunto dos salvos, independente de ser judeu, independente de ser gentil, mas que formam a igreja de Deus. Se aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele é considerado como eleito e escolhido por Deus. A nossa lição, por exemplo, no subtópico 1 do primeiro tópico, está escrito assim: eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios capítulo 1, versículo 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Primeiro, em quem fomos escolhidos? Aí vem a resposta do autor: em Jesus. Por isso ela é cristocêntrica. A nossa eleição foi através da pessoa do Senhor Jesus. Como é que eu sei que eu sou uma pessoa eleita, você é uma pessoa eleita, que a igreja é o povo eleito? É quando a igreja está em Cristo Jesus. Porque se alguém está em Cristo, ela é nova criatura. Segundo o autor da lição, ele diz que a eleição divina ela é baseada na sua presciência. A presciência é um dos atributos divinos que está dentro da sua onisciência. É a capacidade de ver todas as coisas antes que as mesmas surjam. Isaías 46:10 está escrito lá que Deus anuncia o fim desde o começo.
Isso quer dizer então que Deus conhece todas as coisas de antemão. E é baseado nesse sentido que Paulo vai dizer em Romanos capítulo de número 8, versículo 29, na parte A, dizendo: porque os que dantes conheceu, a estes predestinou. A predestinação é baseado na presciência divina. O autor da lição deixa aqui bem claro em 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 2, em que Pedro diz: eleitos segundo a presciência de Deus. Então observe que Deus anteviu todas as pessoas que haveriam de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Para alguns teólogos, essa expressão presciência não quer dizer que Deus conheceu de antemão aqueles que creriam e aceitariam a Jesus, mas que ele conhecia as pessoas de antemão. Mas observe, se a presciência é um dos atributos que faz parte da onisciência e que faz Deus saber de antemão o fim, até mesmo antes do começo, então percebemos que o conhecimento de Deus a respeito de todas as coisas é ilimitado. Então Deus não só conheceria os indivíduos, Deus também conheceria os propósitos dos corações dos homens, Deus conheceria também todos aqueles que estariam aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador e todos que atenderiam à operação do Espírito Santo do ato de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Porque a Bíblia deixa bem claro que o Espírito Santo convence do pecado porque a humanidade não crê em Jesus. Mas quando esta humanidade passa a crer em Jesus, logo então há uma resposta de fé. E Deus conhece sim todos os indivíduos, todas as ações dos indivíduos e todas as decisões e propósitos do coração do indivíduo e sabe quais são aqueles que são considerados eleitos porque crerão em Cristo Jesus. Mas alguém pode argumentar, mas a fé é dom de Deus. Sim, é um dom de Deus. É um dom que a Bíblia deixa bem claro em Efésios capítulo 2, versículo 8, que pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus. Mas é um dom que é recebido pelo homem. É um dom que o homem, agora ao receber, utiliza dele para crer em Cristo Jesus. Porque o mesmo Paulo que diz isso, também vai dizer em Romanos capítulo 10, a saber, se com tua boca confessares Jesus em seu coração e creres que Deus o restou dos mortos, será salvo. Então Deus dá a fé, mas o homem utiliza desse instrumento que é a fé como um meio da graça para crer em Cristo Jesus e alcançar a salvação. E uma vez que ele crê em Cristo Jesus e alcança a salvação, ele está na condição de eleito segundo a presciência divina. Subtópico 2 do tópico 1. O autor nos diz assim, ele faz uma citação aqui dizendo: a Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Verdade? Porque a Bíblia deixa bem claro que para com Deus não há acepção de pessoas. Romanos 2,11. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E o próprio texto de 1 Timóteo 2,4 diz que Deus quer que todos sejam salvos. Mas na lição de número 2 eu deixei bem claro que a questão de não ser salvo, isto não responsabiliza Deus. A questão de um homem não crer em Deus, isso não coloca a culpa sobre Deus. Porque, primeiro, a salvação é para todos. O sangue derramado na cruz do Calvário é para todos. Observe que a Bíblia vai falar das riquezas da graça. A Bíblia vai falar das riquezas celestiais. E a Bíblia vai deixar bem claro que Cristo morreu por todos, para mostrar a suficiência do sacrifício de Jesus realizado na cruz do Calvário. Mas alguns outros textos vai até dizer que Jesus morreu por muitos. Mas isso aí está entre dois aspectos do sacrifício, entre a eficiência e a suficiência. E dentro da suficiência eu quero dizer que o sangue vertido na cruz do Calvário, o sangue que Jesus verte pela humanidade, é suficientemente capaz para salvar a toda a humanidade. Agora, só é eficiente na vida daqueles que creem em Cristo de todo o seu coração. Quando esse crê em Cristo,
a salvação é aplicada para a sua vida e a eleição se torna uma realidade histórica e experiencial. Observe, carta de Paulo aos Filipenses. Nós estamos falando aqui da carta aos Efésios, escrita por Paulo, e agora nós vamos falar Filipenses, que também foi escrita por Paulo, no capítulo 2, versículo de número 12. Observe que Paulo vai mostrar essa sinergia, Deus operando a salvação e o ser humano cooperando com a salvação. Quando o ser humano ele coopera com esta salvação, quando o ser humano aceita esta operação divina, ele é condicionado a eleito, porque a eleição é em Cristo. E se alguém está em Cristo, ele é eleito pelo Senhor Jesus. Filipenses 2, versículo 12, versículo de número 13, nos diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então observe que Paulo recomenda que a igreja deve desenvolver a salvação. E o versículo 13 vai mostrar aqui Deus operando o seu querer, o seu realizar. Então observamos livre-arbítrio juntamente aqui com soberania divina, trabalhando em conjunto, operação divina e cooperação humana. É uma sinergia, os dois trabalhando de maneira que a igreja e até mesmo indivíduos, eles podem sim ser considerados eleitos na pessoa do Senhor Jesus. Mas como que indivíduos eles podem ser eleitos na pessoa do Senhor Jesus? Quando ele aceita Cristo Jesus e ele faz parte do grupo dos salvos, que é a igreja, e ele está unido agora como um membro do corpo, como alguém que está ligado pelas juntas, que está ligado pelas medulas, ele está crescendo como membro daquela igreja. E como membro daquela igreja, ele foi eleito por Cristo Jesus. Subtópico 3, primeiro tópico, nos diz assim: vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem finalidades específicas de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Isso aqui está no versículo 4, na parte B. Quando Paulo diz então que nós fomos chamados, eleitos, predestinados por Deus para uma vida santa e uma vida irrepreensível, aqui nós entendemos que não é apenas só uma separação, que não é só apenas o distanciamento do pecado, da velha vida de outrora, mas é o compartilhar da própria santidade de Deus. Quando o indivíduo ele aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador e entra nas condições de eleito, ele tem repugnância ao pecado. A sua vida é de separação, é de consagração para Deus, é de santificação, vaso santificado para uso do seu possuidor. E o próprio Paulo vai deixar bem claro que a igreja, como a noiva, ela está nessas condições, deixando então as rugas, as manchas, as máculas e se tornando uma igreja santa para o Senhor. E o que é ser uma igreja santa? Uma igreja eleita. É uma igreja que está compartilhando da vida de Deus, da santidade de Deus. Claro que aqui nós estamos no estágio inicial, estamos crescendo em santidade, estamos evoluindo em santidade. E é este processo que está aperfeiçoando a nossa salvação e por fim nos qualificando como eleitos diante de Deus. Mas o próprio texto também aqui nos mostra irrepreensível. Irrepreensível refere-se a alguém que não tem defeito, que não tem culpa. Alguém pelo qual ninguém pode apontar o dedo para dizer alguma coisa a esse respeito. Mas claro que inicialmente nós estamos aqui buscando esse estágio elevado da inculpabilidade. Só que essa inculpabilidade ela ocorrerá quando da glorificação da igreja. A igreja ela está em desenvolvimento, ela está se aperfeiçoando, deixando as manchas, as máculas, as rugas e buscando tal inculpabilidade, irrepreensibilidade na pessoa do Senhor Jesus. Subtópico 4 do tópico 1. O autor nos diz assim: a nova vida dos eleitos. O tema é apresentado como exortações contra a velha conduta tais como mentira, furto,
palavras torpes, amargura, ira e cólera. E ainda assevera advertências contra a fornicação, a impureza, a avareza e a embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, mas santa e irrepreensível. Como é que eu posso alcançar então esse estado ou esse estágio de santidade e de irrepreensibilidade diante de Deus? Quando eu abro mão da velha vida, quando eu deixo de lado todos os defeitos, porque Paulo vai deixar que quanto ao trato do velho homem, devemos deixar essa roupagem mais antiga e praticar a verdade, amar a justiça, andar honestamente, trabalhar com as próprias mãos. É fazer o oposto da velha vida, é viver a vida de Deus, a vida para Deus e a vida com Deus. Para finalizarmos esse primeiro tópico, eu quero trazer aqui alguns textos bíblicos, para que a gente possa fundamentar a nossa fala inicial. Primeiro vamos observar que eleição e predestinação têm dois pontos de vista. A gente precisa examinar dentro da perspectiva humana, de como nós enxergamos, e precisamos examinar também dentro da perspectiva divina, da forma como Jesus enxerga. Para isso eu quero usar aqui Jesus e Paulo, como os dois teólogos. Vamos lá primeiramente para o que Jesus pensa a respeito da eleição, e principalmente embutido nos textos que eu vou apresentar, até a própria predestinação. Se a eleição é a escolha divina a respeito de um grupo de pessoas e a predestinação, que nós vamos tratar daqui a pouco, está relacionada diretamente ao que Deus planejou para esse grupo de pessoas, vamos ler dois textos bíblicos aqui no Novo Testamento. O primeiro texto que eu gostaria que você meditasse comigo aqui está em Mateus capítulo de número 20, versículos do 1 ao versículo 16. Observe, senhores, que Jesus aqui está tratando de uma forma parabólica, porque Jesus usava as parábolas como método de seu ensino. E Jesus está empregando aqui, comparando o reino dos céus, dizendo que o reino dos céus é semelhante a um dono de casa, que ele saiu para assalariar os trabalhadores da sua vinha. E vai contratando agora os trabalhadores desde a primeira hora até a 1ª hora. E todos aqueles que foram contratados, foi prometido um denário. Observe, um denário. Na hora então da recompensa ou do pagamento, os trabalhadores são chamados. E quando os trabalhadores são chamados, observe o que o texto bíblico vai dizer aqui de forma enfática e clara. Que chegando logo após fechasse os pagamentos de cada trabalhador, os trabalhadores da primeira hora, eles se acharam injustiçados. Porque eles trabalharam o dia inteiro e foram questionar, dizendo assim: nós trabalhamos o dia inteiro e tu nos pagastes um denário, assim como pagou um denário a esses trabalhadores da última hora. Só que observe, na parábola Jesus disse que esse senhor chama a atenção dele e diz assim: eu não posso fazer o que eu quero do que é meu. Então observe aí que de repente esse senhor pega o denário, paga a todos esses homens e depois ele fecha dizendo no versículo de número 16: porque muitos são chamados, poucos são escolhidos. E o que tem a ver esta parábola com tudo isto aqui? É porque Jesus Cristo chamou grupos de pessoas, mas o mesmo tipo de salvação dado aos trabalhadores da primeira hora é o mesmo tipo de salvação dados aos trabalhadores da última hora. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Esse denário aqui nada tem a ver com recompensas, porque a Bíblia deixa bem claro, Paulo diz na sua teologia, que Deus recompensará a cada um conforme as suas obras. Aqui, esse denário representa a salvação. Se a salvação é representada por esse denário, e esse denário foi dado de forma igual aos trabalhadores da primeira até a 1ª hora, nós percebemos aqui que não há injustiça da parte de Deus quanto à sua eleição. O mesmo tipo de salvação dada a um grupo é o mesmo tipo de salvação que será dada a outro grupo. O mesmo tipo de salvação que está sendo aplicada aos judeus
é o mesmo tipo de salvação que está sendo aplicada aos gentios. Aliás, todos os dois povos estão sendo salvos pela cruz de Cristo, unidos pela cruz de Cristo, formando então um novo povo que é a igreja, que é considerada como o povo eleito, a geração escolhida de Deus. Mas ainda, continuando agora o nosso pensamento, eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 22. Estamos vendo aqui a eleição e a predestinação dentro de uma perspectiva divina. Como que Cristo olha desde os céus para a terra, desde o que ele faz em relação ao seu projeto e como os homens respondem a esse projeto. Observe que o capítulo de número 22, você tem também aqui a parábola das bodas. Eu gostaria que você prestasse atenção agora nesse texto que eu estou colocando aí na tela. Observou? Observou? A Bíblia vai deixar bem claro aqui que o reino dos céus mais uma vez está sendo comparado. De que agora um pai, um rei, celebra as bodas de seu filho e manda chamar diversos convidados. Observe aí o princípio da eleição. Ele escolheu, convidou um grupo de pessoas para o casamento do seu filho. Alguns foram indiferentes e disseram assim: vamos para o campo. Outros disseram: eu tenho um negócio, não posso ir. E outros foram indiferentes, maltratando e matando aos servos. Aí a Bíblia diz que esse rei agora indignado, irado, o que é que esse rei faz? Manda chamar outros grupos de convidados e manda todos adentrar na festa. Quando todos estão reunidos, o banquete está pronto, tudo organizado, percebe-se que no meio daqueles havia um que não entrou com vestes nupcial, apropriado para uma festa de casamento. E a Bíblia diz que na pergunta que é feita, foi que você entraste aqui, aquele homem não deu resposta. E quando aquele homem não dá resposta, é ordenado que aquele homem seja tirado da festa de casamento. E Jesus mostra isso aqui bem claro, que será o lançar nas trevas exteriores, uma referência ao inferno. Aí eu pergunto, foi Deus que predestinou as pessoas ao inferno? Claro que não, porque esta parábola vai nos apresentar que o Senhor chamou a todos, numa referência tanto aos judeus quanto aos gentios. O Senhor chamou a todos para a salvação. Mas infelizmente alguns rejeitam esse convite de aceitar a Jesus, que é a condição de tornar essa pessoa eleita. Muitos vão ser indiferentes, porque eu repito o que eu disse na lição de número 2, quando Paulo pega o texto de Isaías 53, versículo 1, e prega na carta aos Romanos, dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? A quem foi em manifesto o braço do Senhor? Observe que as pessoas aqui não atenderam ao chamado, ao convite para o banquete. Mas houve um grupo de pessoas que aceitaram o convite. E ao aceitar o convite aqui, essas pessoas adentraram na festa. Mas houve um que não se preparou para a festa. E o que foi que aconteceu? Foi tirado da festa, lançado nas trevas exteriores, uma referência ao inferno. Para mostrar que se existe alguém que perde direito ao banquete, que perde direito ao reino dos céus, a responsabilidade é desses, que tratam as coisas de Deus com indiferença, desdenhando, que tratam as coisas de Deus de forma grosseira, ou que trata de uma forma indiferente, como é o caso deste homem sem veste nupcial. Aí a parábola vai se encerrar dizendo assim: porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Mas quem nesta parábola está configurado aqui como os escolhidos? Foram todos aqueles que receberam o chamado, que aceitaram o convite, que estavam na festa e que estavam vestidos apropriado para a festa de casamento. Estes são configurados como os eleitos para entrar no reino dos céus. Então perceba aí que da parte de Deus não existe nenhuma injustiça nas suas escolhas, e que se existe alguém condenado ou que alguém vai para as trevas exteriores, uma referência ao inferno aqui, isto é por decisão humana e decisão esta pessoal. Perceba aqui que, embora em palavras curtas, bem objetivas, eu tratei de duas parábolas que Jesus está ensinando a respeito da eleição. E Jesus Cristo aqui condiciona a eleição às ações humanas, mostrando que há um convite para o trabalho,
há um convite para uma festa de casamento, mas nem todos vão corresponder a esses convites. Esta é a grande realidade. Então Jesus está mostrando aqui a eleição e a predestinação dentro de uma perspectiva humana, mostrando que se alguém não converte-se, se alguém não entrar nos céus, a responsabilidade não é de quem o convidou. A responsabilidade não é do pai que celebra a festa do filho, numa referência ao próprio Deus na parábola, mas é das ações humanas que levará o indivíduo à condenação eterna. Mas observe que o mesmo Jesus que trabalha a eleição e predestinação dentro de uma perspectiva humana, o mesmo vai trabalhar em seus aspectos divinos. Jesus Cristo. Mateus capítulo de número 11, versículo de número 25. O texto então assim nos diz, palavras de Jesus. Por aquele tempo exclamou Jesus dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então observe aqui que revelar Deus para o homem, isto é, trazer o homem para a salvação, para conhecer Deus, é obra de Cristo. Mas ser eleito, permanecer eleito também tem participação humana, como nós apresentamos anteriormente. João 15,16, Jesus disse: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei, para que vades de fruto e o vosso fruto permaneça. Então Jesus tratou da eleição, da predestinação, tanto dentro da perspectiva humana, quanto dentro da perspectiva divina. Então percebemos aí essa sinergia. Deus operando para a salvação e o homem também cooperando para que seja salvo. Agora nós vamos verificar a teologia de Paulo em relação à predestinação e à eleição. Eu repito, predestinação e eleição são dois conceitos que estão relacionados à salvação. Se estão relacionados à salvação, e a salvação é uma sinergia, é uma operação divina com cooperação humana, vamos observar que Paulo, utilizando do que Jesus disse, ele pega as palavras de Jesus e transforma como a fonte da sua teologia. Observamos aqui o que Paulo vai dizer em dois textos. O primeiro texto está em Romanos capítulo 8, versículos 28, 29 e 30, e outro está em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículos 3 e 4. Vamos observar que Romanos aqui, Paulo está trabalhando aqui com eleição e predestinação dentro da perspectiva divina. E quando nós vamos para 1 Tessalonicenses capítulo 1, Paulo está trabalhando dentro da perspectiva humanas. Eu vou deixar esses dois textos na tela para que você possa ler e apreciá-los. Bem, acredito eu que você deve ter lido esses textos e percebido que Paulo fala que Deus conheceu de antemão, depois Deus chamou, depois Deus justificou. Aos que Deus justificou, o texto vai deixar bem claro que ele predestinou para que fosse conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo, isto é, o nosso irmão mais velho. Então Paulo vai sempre utilizar no tempo passado, como se toda a eleição, toda a predestinação, justificação e glorificação já houvesse acontecido na vida da igreja. E na continuidade, para vocês terem ideia que ele está falando de eleição e predestinação, no 33 ele vai dizer: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? E no contexto ele vai deixar bem claro que o eleito não se perde. O eleito não se desvia. Não existe morte, não existe principado, não existe potestade que pode separar um eleito ou a igreja eleita dos planos de Deus, da presença de Deus, do amor de Deus. Isto é, Paulo nos transmite a segurança da nossa salvação com base na predestinação e eleição por parte de Deus. Mas observe também que Paulo, ele vai mostrar que essa eleição e predestinação também tem a cooperação humana. Quando ele nos diz a respeito disso, mostrando que, primeiro, há uma operosidade da fé
na igreja de Tessalônica, quando ele escreve a primeira carta. Ele percebe também que além da operosidade havia abnegação. Abriam mão de muitas coisas, de muitos direitos por amor. Observe aí. E Paulo ainda fecha dizendo que havia uma firmeza na esperança daquela igreja na pessoa do Senhor Jesus. E sabe o que Paulo diz? É que todos esses princípios configuravam que a igreja é eleita. Como é que eu sei que uma igreja é eleita? É quando você vê uma igreja perseverante, uma igreja fiel, uma igreja dedicada, uma igreja que está em Cristo Jesus, que está trabalhando para o desenvolvimento da sua salvação. E eu recapitulo. Filipenses 2, versículos 12 e versículo 13. Deixa bem claro que a salvação por nós ela é aperfeiçoada no temor de Deus. Mas o 13 deixa bem claro que é Deus que opera. Deus opera concedendo-nos a graça necessária para crer e a graça necessária para aceitar a Cristo. Mas quando a fé é dada, somos nós o que cremos em Cristo e somos nós que nos santificamos em Cristo Jesus para estarmos condicionados ou na condição de eleitos. Senhoras e senhores, eu estou trazendo aqui uma abordagem da predestinação da eleição dentro de uma perspectiva puramente bíblica. Eu não estou trabalhando dentro de uma perspectiva, seja ela calvinista, seja ela arminiana, trabalhando dentro de uma perspectiva do que a Bíblia diz, do que Jesus diz, do que Paulo vem dizer e que estão registrados na palavra de Deus. Observe aqui que eu falei em meus comentários a respeito da possibilidade da eleição individual. Por que a possibilidade? Porque você vai observar que Paulo sempre vai usar o pronome oblíquo átono, nous, que representa a primeira pessoa do plural, para referir-se à igreja. Mas o próprio Paulo, quando ele está comentando a respeito da eleição e da predestinação, porque o capítulo de número 8, ele não encerra-se no 8. Ele dá continuidade no capítulo 9, 10 e 11, onde vai falar sobre a eleição de Israel e a escolha também da igreja. Observe que o texto bíblico, Paulo está usando dois indivíduos aqui para mostrar a eleição. Só que esse texto ele é muito mal compreendido, porque ao mesmo tempo que o texto vai apresentar a escolha de Jacó e o aborrecimento de Deus para com Esaú, esses textos eles são mal interpretados, como se Deus tivesse feito uma escolha arbitrária. Eu gostaria de deixar aí na tela esses textos para sua meditação. Se você parou para observar com calma o texto que eu acabei de apresentar em Romanos, capítulo de número 9, a partir do versículo 11 até o versículo de número 18, você vai ver aqui que essa escolha ela é baseada na presciência divina. Deus conhece indivíduos, mas Deus conhece também, além dos indivíduos, as respostas de fé que cada indivíduo dará ou deixará de dar a Deus. Exemplo disso, Jacó. Jacó era um homem que já desde o ventre da sua mãe foi escolhido para ser o patriarca da nação de Israel. Mas o direito de primogenitura era para Esaú. Mas vamos observar na história dos dois homens. Esaú não valorizava as bênçãos de Deus. Esaú não considerava Deus. Mas Jacó, com todas as suas falhas, com todos os seus defeitos, era um homem que tinha prazer nas coisas de Deus. Era um homem que, apesar de toda a sua mentira, todo o seu engano, é um homem que foi qualificado, transformado por Deus e tornou-se um dos heróis da fé. Observe também aqui no texto bíblico, que o texto vai deixar bem claro aqui, que não houve injustiça da parte de Deus. Houve um engano, houve algum cometimento de um erro por parte de Deus. O próprio Paulo vai dizer, de modo nenhum. Porque, primeiro, as escolhas de Deus, ou a eleição de Deus, é baseada em princípios e não em meros sentimentalismos, ou baseado nas obras humanas. É isto que Paulo vai dizer: terei misericórdia de quem eu me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem eu me aprover ter compaixão. Ele usa esse texto em referência a Deus, para mostrar que Deus é um Deus de princípio. Deus não é levado por sentimentalismo, pela aparência do homem. E ainda que o homem tente fazer boas obras, as mesmas não conduzirão o homem para a salvação e para o condicionamento dele para ser um eleito. Mas é baseado primeiramente no amor eterno de Deus, na presciência de Deus.
Porque Deus viu indivíduos e as respostas de fé de cada um deles. E quando Deus então diz assim na sua palavra, terei misericórdia de quem eu quiser, Deus quer mostrar que a sua vontade ela é soberana e que as suas emoções, na realidade, é regida pela sua vontade. Que Deus não vive de sentimentalismo, mas Deus é um Deus de princípios. E os princípios encontrados na vida de Jacó o qualificava para ser o pai daquela nação. Então é o único texto que nós encontramos sobre eleição de indivíduos. Mas esses dois indivíduos estão sendo usados aqui para uma analogia do que seria a nação de Israel como uma nação eleita por Deus, segundo os conceitos do Antigo Testamento. O subtópico de número 2 tem como tema predestinados para filhos de adoção. Ele está subdividido em 3 subtópicos. O primeiro vem sobre a predestinação, o segundo vem o filhos por adoção e o terceiro subtópico, os privilégios da adoração. No primeiro subtópico sobre a predestinação, o autor ele pega aqui essa palavra predestinação, pega o significado da palavra predestinação e conceitua-nos para nós. Ele diz aqui que predestinação em grego significa prorizou e é formado por alguns vocábulos que traz a ideia de determinar e mais ainda porque utiliza-se de uma preposição. Isso aqui ele está trabalhando dentro de um estudo lexical. Ele está trabalhando com uma palavra, interpretando essa palavra e trazendo um significado para nós que quer dizer determinar antecipadamente. Enquanto a eleição está relacionada à escolha de Deus, a predestinação está falando do plano divino de uma forma tanto horizontal quanto vertical. Observe, tanto de uma forma horizontal quanto vertical, quanto ao povo eleito. Isso significa que na eternidade Deus ele determinou, ele já destinou de forma antecipada a história da igreja. E você vai encontrar essa mesma ideia quando lá em Mateus capítulo 16, Jesus Cristo, ele está reunido com seus discípulos nas regiões de Cesareia de Filipe. E logo após a declaração de Pedro que Jesus Cristo era o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus emite uma palavra que eu quero chamar a sua atenção para ela. Eu edificarei a minha igreja. Observe o pronome possessivo. A minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você parar para observar, Jesus está demonstrando que o destino da igreja é um destino de vitória. Porque ele está dizendo, edificada sobre mim, na minha pessoa, na declaração daquilo que Pedro falou, de que eu sou a rocha dos séculos, a minha igreja ela é vitoriosa. E historicamente falando, a igreja caminha triunfante. A igreja tem seus reveses, tem as suas dificuldades, como eu bem disse, porque nós estamos numa batalha espiritual, onde forças demoníacas, príncipes da potestades, influenciam os homens, porque os homens sem Cristo, eles vivem segundo o príncipe da potestade do ar, influenciados. Eles infelizmente promovem leis, perseguem a igreja, fazem todo tipo de coisas para tentar parar a igreja. Mas a igreja segue triunfante, porque aquele que disse as portas do inferno não prevalecerão foi o dono da igreja, Jesus Cristo, em quem a igreja está eleita e em quem a igreja também está predestinada. Quando eu falei da predestinação horizontal e a predestinação vertical, eu quis dizer com o seguinte fato, de que enquanto a igreja está aqui na terra, horizontalmente ela está crescendo, ela está se expandindo como um edifício, está se expandindo como um corpo, está crescendo, aumentando o crescimento que vem da parte de Deus. Quando eu digo de uma eleição e até mesmo de uma predestinação, vamos assim dizer, vertical, estou querendo dizer com isso que a igreja ela não foi só predestinada para propósitos aqui na terra, mas ela foi também predestinada para uma vida com Deus, uma vida vertical, onde ela cresce para cima e de onde ela um dia encontrará o Senhor Jesus e se encontrará com Deus na eternidade para viver com Deus, porque o destino da igreja não se resume a essa terra.
A Bíblia diz que se esperarmos em Cristo apenas nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então a nossa esperança cristã e a nossa predestinação, justamente, não está baseada só apenas numa predestinação horizontal, mas numa predestinação vertical. Quando a igreja então ser resgatada, conforme Efésios 1,14, quando a Bíblia nos diz que no capítulo 4 aos Efésios, versículo 30, o dia da redenção acontecer. Aí a igreja terá um destino eterno ao lado de Deus, que foi para isto que ela foi eleita, para isso que ela foi predestinada. A sua própria lição, na leitura bíblica em classe, você vai encontrar esse texto de Efésios 1, versículo de número 5, só apenas a parte A, que diz assim: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. A predestinação ela teve um objetivo. Enquanto que a eleição foi para nos tornar santos e irrepreensíveis diante de Deus, aqui a predestinação foi para que nós tornássemos filhos de Deus por adoção através da pessoa do Senhor Jesus e com a finalidade de sermos de Deus ou vivermos para Deus como filhos. Então, esta predestinação, Paulo também vem falar no capítulo de número 8, versículo 29. Aos que dantes conheceu, também o predestinou. E Paulo trabalha naquele mesmo capítulo de número 8 aos Romanos sobre esta filiação. Esta filiação ela aconteceu quando o ato da nossa justificação. Quando Cristo Jesus nos justificou diante do Pai e fomos justificados, que as nossas culpas foram levadas por Cristo Jesus e a sua justiça foi imputada a nós, nós tornamos-nos filhos de Deus com base em Romanos 8, versículo de número 15. Mas o próprio Paulo vai mostrar, e eu quero recapitular aqui a ideia de uma escatologia em realização. Ao mesmo tempo que nós fomos recebidos pela predestinação, historicamente falando, quando nós aceitamos a Cristo Jesus, essa mesma predestinação ela terá uma consumação final. Porque no mesmo capítulo de Romanos, capítulo 8, versículo 23, Paulo vai dizer que nós estamos com as primícias do Espírito e estamos gemendo em nosso ser, aguardando então a adoção de filhos, a adoção total e final, porque hoje nós estamos na qualidade de filhos, mas ainda não herdamos todas as heranças de Deus, porque quando nós nos tornamos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, nós nos tornamos em Cristo co-herdeiros. Está lá no capítulo 8, versículo 17 aos Romanos, co-herdeiros. E a expressão co quer dizer comum. Nós somos herdeiros comum. Os direitos conquistados pela cruz de Cristo foi nos conferidos. Então quem está em Cristo, predestinado em Cristo, hoje como filho de Deus, na qualidade de filho de Deus, tem direito à herança. Os céus é uma dessas heranças. A presença de Deus é uma dessas heranças. Viver a vida de Deus é a vida eterna, porque vida eterna não é só uma vida que não vai ter um término, mas é uma vida plenamente cheia de Deus, com Deus e para Deus. Como eu acabara de dizer anteriormente a respeito da nossa adoção por meio de Jesus Cristo, nós também temos privilégios. Um dos privilégios é que a Bíblia diz que nós temos o Espírito Santo que clama em nosso coração, Abba Pai, que é uma expressão aramaica acompanhada de uma expressão grega que quer dizer pai, paizinho. Isso demonstra que nós temos um relacionamento íntimo, um relacionamento ímpar com Deus, um relacionamento de proximidade. O próprio Jesus, na oração dominical do capítulo 6 de Mateus, ele nos ensina a orar. Aí Jesus diz assim: vós orareis assim, Pai nosso que está nos céus. Então observe que Jesus mostra que na oração nós temos esta intimidade. Paulo diz em Romanos 8, a partir do versículo de número 15 em diante, é que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Especificamente no versículo 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus, que há uma filiação, que há uma comunhão, que há um acesso. E Paulo vai dizer em Efésios 2,18 que nós temos acesso a Deus por meio de Jesus Cristo através da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá este acesso. Hoje nós somos parte da família de Deus. Cada crente individualmente, ele é filho de Deus. A igreja foi adotada por Cristo Jesus. Temos privilégios, privilégios esses que, se nós observarmos aqui, na leitura aqui da nossa lição, o autor vai deixar bem claro que uma deles é a comunhão, porque nós rompemos com o pecado. Ele vai deixar bem claro que nesta adoção que nós temos agora em Cristo Jesus, nós temos
a remissão dos nossos pecados, que a nossa comunhão foi restabelecida e que uma vez está sendo restabelecida, nós estamos só aguardando o momento de sermos transformados segundo a imagem do nosso irmão mais velho. Como assim, pastor? Porque Romanos capítulo 8, versículo 29 diz que nós somos predestinados. Predestinados, os que dantes conheceu, predestinou. É isso que Paulo diz, para serem conforme a imagem do seu filho. Nós vamos herdar a imagem, não só moral, mas a imagem também metafísica, quando da glorificação, a imagem de Cristo. 1 João 3,2 diz: amados, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, nós o veremos e seremos semelhantes a ele. Filipenses 3, versículo de número 20 diz que nós teremos um corpo igual da sua glória. Isto são privilégios que a igreja tem graças à predestinação que Deus nos realizou para a adoção de filho, para vivermos uma vida com ele através da pessoa do Senhor Jesus e da operosidade do Espírito Santo, que a partir de hoje, na nossa predestinação horizontal, ele está convivendo e vivendo conosco e nos preparando para o dia da eternidade, quando nós estaremos lá, face a face com Deus, recebendo de forma plena, completa, todos os privilégios de sermos adotados por Cristo Jesus. O terceiro tópico da nossa lição está subdividido em 2 subtópicos. Subtópico 1 diz predestinação e salvação. O tópico 2, predestinação e amor. No subtópico 1, sobre predestinação e salvação, o autor deixou bem claro que apesar de Deus ser soberano, ele não produziu uma predestinação dupla. Isto é, Deus não determinou de antemão os que haveriam de ser salvos e os que seriam condenados. Deus apenas estabeleceu um plano na eternidade. Por quê? Deus sabia de antemão que todas as coisas que ele havia criado, em especial o homem, ele havia de cair desse estado original, haveria de pecar contra o seu Criador e estaria agora controlado pelo pecado e por Satanás. Mas Deus, para o resgate deste mesmo homem, preparou dentro do seu plano geral o plano da salvação, ou plano da redenção, conforme Efésios capítulo 1, versículo 7 nos diz, que nós somos redimidos na pessoa do Senhor Jesus. Este plano de redenção foi para trazer o homem de volta para Deus. Então o que houve foi simplesmente um plano único, em que Deus estabeleceu através de Cristo Jesus, que todo aquele que procurar a Jesus Cristo, que o aceitar, que o crer de todo o seu coração, esses entram agora na qualidade de igreja, de povo eleito, e se condicionam então a serem os predestinados a terem uma vida eterna. Mas a porta de salvação está aberta a todos. O próprio texto de Ezequiel, capítulo de número 33, deixa bem claro que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Seria aqui contraditório afirmarmos então que existem alguns predestinados ao inferno e outros para os céus, se a própria Bíblia deixa bem claro que Deus não tem prazer com que o ímpio pereça, com que o ímpio perca a oportunidade de salvação. E essa oportunidade ela é oferecida através de Cristo Jesus. Ele mesmo disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Observe que são sempre artigos definidos. O caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Mas alguém pode alegar, mas Deus é absoluto. Ele elegeu, ele predestinou de forma absoluta lá na eternidade quem haveria de ser salvo. Sim, mas observe que o mesmo Jesus, quando disse em Mateus capítulo 11, que as coisas estavam sendo reveladas agora aos pequeninos, coisas antes que ninguém sabia, que ninguém conhecia o Filho e nem conhecia o Pai. Mas agora o Pai pode ser conhecido pelo Filho. No mesmo texto ele vai dizer, vinde a mim todos, observe, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então, se alguém quer conhecer a Deus, só tem uma forma, é ir a Cristo e aprender de Cristo, porque Cristo é a imagem exata do Pai e Cristo é quem conhece o Pai de uma forma tão profunda e é capaz de nos revelar a nós, filhos adotivos, quem é o Pai. É através de Jesus que nós conhecemos o Pai
É através de Jesus que está a eleição e é através de Jesus que está a predestinação. Então não existe os predestinados aos céus e os predestinados ao inferno. Existe uma predestinação em Cristo, que todos aqueles que adentram agora nesse barco da salvação, esses encontrarão porto seguro. O subtópico de número 2 do terceiro tópico, o autor fala sobre a predestinação e o amor, a relação entre essas duas palavras. Ele deixa bem claro aqui que a predestinação foi baseada no amor de Deus. No amor que, segundo Jeremias 31:3, é um amor eterno. Um amor com que Deus nos amou antes da fundação do mundo. Mas ao mesmo tempo, talvez alguém aqui queira pegar aquela palavra de Romanos 9, quando eu citei aqui o caso de Esaú e citei o caso de Jacó, que Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Observe bem, as nossas Bíblias, elas tentam traduzir o que é o sentimento de Deus, o que é o aborrecimento de Deus. E aqui a expressão aborrecer não traz a ideia de que em Deus há ódio, não traz a ideia que em Deus há uma preferência por um e que Deus faz acepção de pessoas preferindo um em detrimento de outro. Quando você vai encontrar na Bíblia várias expressões falando sobre aborrecimento de Deus, e o próprio Jesus vem nos ensinar a respeito disso, que quem não aborrece pai, aborrece mãe, não pode ser digno dele, não é no sentido de odiar, é no sentido de não devotar todo o seu amor, toda a sua confiança. Esse é o contexto lá. Quando a Bíblia também diz que Deus ama ao que dá com alegria. Não quer dizer apenas que Deus só ama a quem contribui na obra dele. Ali a palavra pode ser traduzida como afeto. Porque você vai encontrar que a Bíblia fala do beneplácito da vontade de Deus, que é a satisfação da vontade de Deus. Então Deus olha para alguns indivíduos, conhecendo o coração dos indivíduos, Deus encontra prazer neles. E quando Deus se agrada deles, Deus passa a amá-los. Enquanto que Deus olha para alguns indivíduos e vê que as intenções dos seus corações não são boas. E por não serem boas, a Bíblia vai dizer que Deus não vai ter prazer nessa pessoa. E a Bíblia deixa bem claro em Hebreus 10:38, quando Deus está dizendo que o justo vive por fé. E se alguém recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, o aborrecimento lá que houve da parte de Deus para com Esaú, significa que Deus não se agradou, que Deus não teve prazer na pessoa de Esaú. Porque Deus, ao olhar para Esaú, não viu nele qualidades necessárias, ou pelo menos as intenções essenciais para que Deus o transformasse como um pai de uma nação eleita, como era a nação de Israel. Meus amados irmãos, para concluirmos aqui as nossas discussões a respeito da eleição, predestinação e a base da predestinação e da eleição, que é o amor de Deus, queremos deixar bem claro: a humanidade estava caída, afastada de Deus, alienada de Deus. Paulo disse em Romanos capítulo de número 5 que nós herdamos a herança do pecado e nos tornamos potencialmente pecadores. Vivemos uma vida agora controlada pelo pecado, pelo próprio Satanás que influenciava a humanidade. Mas Deus estabeleceu um plano de resgate da humanidade na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agora, todo ser humano que procura Cristo, que cumpre aquele texto de Mateus 11:28, que vai a Cristo para buscar nele refúgio, para buscar nele alívio, esse vai encontrar a salvação e vai aprender e conhecer a Deus. Então a Bíblia deixa bem claro que um plano foi estabelecido em Cristo. E todas as pessoas que querem Cristo, que vão até Cristo, essas aceitando a Cristo, elas são consideradas eleitas. Claro que na sua presciência Deus anteviu todas as pessoas que de coração puro, com verdade sincera, com fé sincera, aceitariam a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Esses são os verdadeiros eleitos e predestinados, que fazem parte da igreja eleita que vai morar nos céus. Então Deus conhece de antemão, não só indivíduos, mas Deus também conhece as intenções dos corações de cada indivíduo. Se você pegar na Bíblia, você vai ver que Deus sempre antes sondou mentes e corações. E de alguns indivíduos, quando Deus sondou a mente e coração, de alguns Deus se agradou e de outros não. O que dizer agora em toda a família de Jessé? Dos 7 filhos que Jessé tinha, a Bíblia vai dizer que o Senhor olhou para Davi e o Senhor se agradou de Davi, porque Deus conhecia Davi como um todo, não só apenas a sua resposta de fé, mas
a sua vida por inteira. É isso que Deus conhecia. É baseado nisso que nós queremos dizer que a salvação, relacionados à predestinação, relacionados à eleição, ela é uma sinergia. Existe uma operação divina. E nós poderíamos aqui enumerar a operação divina. A obra do Calvário foi uma obra realizada única e plenamente pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ninguém havia lá para promover tal salvação. O preço pago, que foi o sangue vertido na cruz do Calvário. Nenhum ser humano era capaz de agora então encontrar o perdão dos seus pecados. A obra da justificação, que é um dos aspectos da salvação. Esta obra somente Jesus Cristo realizaria diante do Pai. Mas também a obra do Espírito Santo para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Claro, somente o Espírito Santo é capaz de convencer o mais vil pecador. Mas observe que apesar de tudo isso, a Bíblia vai dizer que um dos princípios iniciais para este convencimento vai deixar bem claro que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando o homem é convencido do pecado, eles passam a acreditar em Cristo como a solução para o mesmo. Mas a fé, eu disse e repito, a fé é um dom de Deus. Sim, é um presente de Deus que foi concedido a todas as pessoas que vêm até Cristo. E todas as pessoas que vêm até Cristo, que creem em Cristo de todo o coração, com base em Romanos 10, versículo 8 e 9, e confessa Jesus Cristo em seu coração como o Senhor, a Bíblia deixa bem claro que será salvo. Então, a fé é dada, a graça também nos é dada, mas somos nós que somos o agraciados, somos nós que passamos a crer na pessoa do Senhor Jesus. Uma vez crendo em Cristo Jesus, Ele nos salvará, colocar-nos-á como sua igreja eleita, que irá morar nos céus. Que Deus nos abençoe, espero que você tenha gostado. Um grande abraço a todos e a paz do Senhor Jesus.